Na antiguidade grega, o sentido atribuído à política estava relacionado à administração daquilo que é público. Muitos séculos depois, as formas de governar foram se modificando e a democracia, que é entendida como a vontade soberana da maioria, é considerada hoje o sistema mais aperfeiçoado para administrar as questões relacionadas ao espaço público. No Brasil, de 2 em 2 anos, a vontade da maioria é conhecida nas eleições, quando escolhemos os responsáveis por dirigir as questões públicas. E mesmo quando dúvidas pairam sobre a validade do processo político, é importante votar. E nesse sentido, o voto, a meu ver, ele deve ser considerado apenas um momento da vida política e da construção da democracia no país em que a gente vive. Talvez o elemento mais importante na definição do que eu chamo uma grande política, ou seja, da escolha do representante. O eleitor não vota, não escolhe um vereador apenas para o exercício das suas atribuições específicas. Conhecer a atribuição do vereador não é um mecanismo único para um bom voto. Neste ano, 5.568 cidades vão eleger prefeitos e vereadores. No Rio de Janeiro, 461 candidatos disputam a oportunidade de governar os 92 municípios do estado. Mais de 4.000 candidatos tentam uma vaga ao Legislativo e a chance de influenciar os rumos da cidade. Ao Legislativo, cabe fiscalizar o Executivo, produzir legislação, administrar a própria casa, aprovar o orçamento e uma outra função, pouco não constitucional, mas que é da prática da vereança, que é uma espécie de intermediador de interesses entre a população e o Executivo que executa. E são muitos fatores que interferem no processo político. A mídia, a forma de financiamento da campanha e a relação dos candidatos com os territórios da cidade. Então, quer dizer, se um partido pequeno não tem um tempo igual ou é muito menor do que um partido grande, como o PMDB, por exemplo, isso cabe discutir isso nas regras desse sistema. Só que essas regras são atravessadas por relações de poder. O financiamento foi modificado. Partidos e candidatos não podem mais receber dinheiro das empresas para custear as campanhas. A medida busca promover uma maior igualdade na disputa e combater a corrupção. Porque o que está em jogo não é se vai ter um financiamento público exclusivo ou privado exclusivo ou uma mescla dos dois. É que tipo de regras serão implementadas para dirigir o financiamento público. Eu não vejo que exista um mal em si no financiamento privado ou uma virtude em si no financiamento público. Eu, particularmente, gosto da ideia de uma mescla dos dois, mas uma atenção muito grande aos critérios de distribuição de recursos. E no caso do financiamento privado, eu acho que o que é fundamental é ter teto. O debate nacionalizado, resultado da crise política que o país atravessa, também deverá influenciar o processo de escolha dos eleitores. Então essa é uma eleição muito particular, o que é muito ruim, porque as eleições municipais geralmente configuram um momento de rearranjo das forças políticas a partir das bases municipais. E isso atravessa os municípios, tanto que esse debate vem prejudicando a discussão da cidade, por exemplo. Entre os muitos critérios utilizados pelos cidadãos na hora de decidir, a territorialização é um dos mais importantes, principalmente para os moradores das regiões mais pobres e que precisam da ação dos vereadores para que equipamentos públicos e melhorias cheguem aos seus bairros. Em regiões mais carentes da cidade, o vereador realiza uma função que tem menos visibilidade e é tida como de menor importância, mas não é, de indicar ao Executivo melhorias ou novos equipamentos que devem ser instalados em lugares que não têm. Essa territorialização não é um problema em si. Ela pode ser quando há um controle da preferência do eleitor. Se você tem controle da preferência do eleitor de alguma forma, que não é a partir da competição livre, debate de ideias e de ações, aí sim nós temos um problema de falta de poder público garantindo um dispositivo constitucional que é a liberdade de consciência e de formação de preferência do eleitor. Mas engana-se quem acredita que o partido não influencia na escolha dos vereadores. Ele é decisivo, já que vota-se no partido. O voto nominal é fundamental para estabelecer quais candidatos assumirão as vagas no parlamento. O quociente eleitoral é um cálculo feito
entre o número de votos válidos, a quantidade de votos válidos. O que são votos válidos? São votos depositados em urna que manifestam preferência em candidato. Vamos supor que sejam 1.000 votos válidos e a Câmara de Vereadores tenha 50 vagas em disputa. Você divide esses 1.000 por 50, vai dar 20. Então você tem coeficiente eleitoral de 20. O que atinge o coeficiente eleitoral não é o candidato, é o partido. Em 2012, 42% dos vereadores ingressaram no primeiro mandato no Rio de Janeiro. A taxa é menor do que a observada na média nacional, que é de 53% de acordo com o TSE. A vida do político e a capacidade dele ter estabilidade na sua função como vereador, por exemplo, ela é um problema, porque é uma eleição muito competitiva. Então você tem uma taxa de renovação. Se essa renovação é para o bem ou para o mal, aí, do ponto de vista democrático, é o eleitor quem vai fazer a sua escolha, né? Como se a população só tivesse direito de votar para escolher esses representantes. E é nesse sentido que é totalmente injusto o processo como um todo desses partidos com a população. E é nesse sentido que a população encontra nos movimentos e nas lutas a possibilidade de tentar abrir um pouco mais esse sistema, o que é cada vez mais difícil, porque esse sistema ele tende a se autopreservar. Não é à toa que os políticos são os mesmos há muitos anos. Mesmo desacreditado, o voto é a maneira mais efetiva do eleitor conseguir intervir na construção de uma cidade plena de direitos. Os desejos são os mais variados. O que ele pode fazer especificamente para melhorar a cidade? Investir sempre em cultura e educação, né? Que eu acho que é o básico de tudo. Para mim é saúde e educação. Porque assim, está um caos, está muito... A saúde principalmente. Segurança, né? Não tenho dúvida quanto a isso. Aqui então está super arriscado, é perigoso o tempo todo. A cidade precisa melhorar tudo, viu? Essa buraqueira que está aí, ó. Segurança. E os políticos bons, né? Porque os políticos aí tá meio devagar, hein? Mais do que nunca, o eleitor deve estar atento e transformar essa indignação com o contexto que ele está vivendo em boas escolhas eleitorais. Se dedicar a fazer boas escolhas eleitorais. Porque o que acontecerá daqui para frente, já que em contexto democrático, será realizado pela representação.